Olá, seja bem-vindo. Nesta série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu tenho repetido todas as vezes que vai iniciar algum comentário sobre esse Evangelho de João, para entender por que eu estou fazendo assim. Primeiro, eu chamo a atenção que o Evangelho do João é o mais espiritualizado de todos os 4 evangelhos. O Evangelho do João é que mostra o Cristo. Em verdade, é o que melhor mostra. Por isso que os outros 3 evangelhos, que são muito importantes, são muito bem feitos, mas ele não tem o teor de apresentação que o Evangelho do João tem. Então, o Evangelho de João, por ser o mais espiritualizado, por isso que eu escolhi. E escolhi o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave para que possa entender o Cristo. Sobretudo, o entendimento do Evangelho do João com conhecimento do Espiritismo, fica muito mais fácil você fechar as questões do entendimento do Cristo. E eu falo do inconsciente puro, porque o Evangelho do João é como se mostrasse o Cristo, o inconsciente puro de Jesus, que na realidade é igual ao inconsciente puro de cada um de nós. A diferença é que o de Jesus já está desenvolvido numa grande plenitude, porque ele trabalha ligado, desenvolvendo esse trabalho há bilhões e bilhões de anos, e a nossa apenas está iniciando. Então, o inconsciente puro eu busquei em cima de um trabalho do professor Jorge Andréa, o inconsciente puro do Jorge Andréa, o Espiritismo, que é o trabalho do Allan Kardec com a Pleiade de Espírito, e o Evangelho do João, que é quem melhor vai ensinar o entendimento do Cristo, dessa parte profunda do inconsciente do Cristo. Então, o entendimento desse, para você entender, se Jesus veio ensinar o que o Pai quer que ensine, ele vem mostrar para nós o que é que seu inconsciente puro é capaz de fazer. Então, na realidade, o Cristo, ele vem acordar a essência crística em cada um de nós, e acordar a essência crística de cada um de nós, para você trazer esse conhecimento para seu consciente atual. Aí você vai entender porque Jesus diz: o que ele faz, qualquer um pode fazer, e muito mais. Em outra oportunidade eu vou falar do inconsciente mesmo, puro, o inconsciente passado, arcaico, e o inconsciente atual, para você poder entender isto. Mas, por enquanto, você começa a entender. Jesus veio mostrar Deus. Então, quando nós olhamos o Cristo, nós estamos olhando Deus. E olhar o Cristo é olhar o modelo mais perfeito que a Terra tem. Então, se nós queremos beber numa fonte segura, essa fonte segura é Jesus. E não se meta para beber em cacimba que seca logo, ou cacimba que tem água estragadas. Então, na lição de hoje, que é no capítulo 14 do Evangelho de João, eu uso a tradução atualizada do Antônio Ferreira, é a mais lida aqui no Brasil, por isso que eu uso. Tem várias Evangelho, tradução ótima, mas eu uso essa por ser a mais usada, então de propósito que eu fiz esse olhar. Então ela diz assim: Jesus já estava próximo ali de ser preso, já estava chegando o momentinho, já estava próximo. Jesus já tinha entrada triunfal em Jerusalém, estava começando a festa da Páscoa, já a coisa ia pegar fogo agora. Então ele já sabia de tudo, que ia ser crucificado, ele já sabia e já estava começando a preparar os seus discípulos. E ele, nesse capítulo, João escreve: Jesus conforta os discípulos, porque os próprios discípulos de Jesus ainda não entendiam bem ainda o que ia acontecer. E Jesus diz para eles, é como se fosse um pequeno discurso de Jesus para ele. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
ele está mandando. Ele sempre dizia, para acreditar em Deus, você acreditando nele, você está acreditando em Deus. Porque ele vem ensinar o que Deus quer que ensine. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Essa frase de Jesus é muito interessante, porque tem pessoas que entendem as casas da morada como se fosse uma coisa nossa, ou Jesus vai construir casa. Eu já vi pessoas dizer, quando eu for para o céu, vou construir uma casa, vou ter uma casa junto da casa de Jesus. A gente diz, bilhões de pessoas pensam assim, não tem espaço, tanto lugar para ficar tanta casa junto da dele. Mas é o raciocínio da pessoa. Há muitas moradas na casa do meu pai. Sabe quem é que tem usado hoje essa frase? O Espiritismo sempre usou, há muitas moradas na casa do Pai, até chamando a atenção que o universo tem bilhões e bilhões de moradas. O universo onde tem vida não é só o planeta Terra, nós temos bilhões de planetas. Isso daí tem muitos, milhões de planetas têm vidas, não é só a Terra, e vários tipos de vida, mas há muitas moradas na casa do Pai. Hoje tem cientistas pesquisando nessas viagens espaciais, tentando mostrar, quase na certeza, como o Espiritismo tem certeza, que há muitos planetas com vida, e eles estão buscando, e pode ficar certo, está próximo da descoberta científica que há realmente muitas vidas e muitos outros planetas desse universo. Ele diz, e Jesus continua, se assim não fora, eu vos teria dito. Ele está garantindo, se não fosse isso, ele teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, estejais vós também. Ele está dizendo, para onde ele vai, as pessoas também estejam com ele. Mas para estar com Jesus, ele está falando aqui numa compreensão. Não é no fenômeno, você não vai dizer, ele só você entendimento, numa compreensão mental é que você vai entender que só vai ficar junto dele quem entrar na frequência mental do Cristo, ou seja, na vibração do Cristo. Quem entrar nessa frequência, e a frequência do Cristo não é a frequência egóica do homem comum, não é a frequência do interesses, da raiva, do ódio, da mágoa, é a frequência de quem está no amor, é a frequência de quem está no bem, é a frequência de alguém que sabe que o Pai é Pai de todos nós. Então nós temos um potencial imenso dentro de nós, só precisamos desenvolver. E Jesus, ele veio acordar o reino de Deus no coração humano. Aí então ele diz, esteja vós também, e vós sabeis que o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O Tomé que é mostrado como um homem de pouca fé, um homem que tem... Na realidade, o Tomé, se você observar, esse professor, é um discípulo que hoje comanda legiões e legiões de espíritos. O Tomé faz parte dessas legiões dominada sob o comando do Cristo. O Tomé, eu olho o Tomé como aquele homem da fé racionalizada. O Tomé, ele quer racionalizar a fé. Por isso que o Tomé disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, ele está chamando a atenção de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, Jesus usa muito essa expressão, eu sou
Quantas vezes eu sou a luz do mundo, ele está chamando eu sou o bom pastor, ele vai falando eu sou mestre, vocês reconhecem sobre isso, ele diz isso no fim, ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus, a frequência do Cristo, é a frequência de você se aproximar de Deus, a frequência, por isso que ele é o caminho, ele está mostrando o caminho para Deus. Esse é o caminho. Quem é no planeta Terra que mostrou o caminho melhor do que Jesus? Não tem. Por isso que Jesus é modelo e guia. Por isso que o Espiritismo toma Jesus como modelo e guia. E os Espíritos que disseram isso para Kardec. Jesus é o modelo e guia. Ele veio como modelo. Deus deu para nós o modelo mais perfeito que podia nos dar, que é Jesus. Aí ele diz assim, eu sou o caminho, mas ele é a verdade porque ele fala... A verdade está em Deus, e ele vem falar o que está em Deus. Ele é a verdade. Mas ao mesmo tempo ele é a vida, porque ele vem acordar a essência divina que está em cada um, que é a vida. Quando acordar a vida, você acordou o principal que tinha em você. E na hora que você acorda para a vida, como ele disse, é para dar vida em abundância. Ele diz, ninguém vai ao Pai senão a mim. Aí ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não vai ao Pai se não entrar na frequência do Cristo. Não tem como ir para o Pai se não entrar na frequência do amor, na frequência da bondade, da caridade, não há. Por isso que o Espiritismo toma fora da caridade numa salvação, porque a caridade é o amor em ação. É essa frequência da caridade que você entra em ação, vai entender. Ele disse, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai, desde agora que o conheceis e tendes visto. Aí replicou-lhe Filipe, outro discípulo de Jesus, que estava lá, e ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essa palavra que eu os digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Olha, ele está dizendo ao Filipe, é muito interessante, Filipe, eu acho interessante no Evangelho do João, é muito fantástico. Até o capítulo 13 é como se Jesus estivesse na multidão. Do 13 até o 17 é como se Jesus estivesse só com os discípulos, falando para os discípulos. Depois do 17 é como se Jesus está sozinho, praticamente sozinho. Então é como se fosse uma réplica do Templo de Salomão. É uma parte que é para o público, uma parte que entra os sacerdotes e uma parte que só entra os sumos sacerdotes. É uma galeria fantástica que esse João vai apresentando para nós. E ele fala para o Filipe, mas como Filipe? Você está convivendo comigo há 3 anos. Eu estou no Pai, ou seja, ele e o Pai é um, porque a frequência dele e o Pai é um. Mas a nossa essência também é uma com a do Pai. É isso que Jesus quer mostrar, é isso que Jesus está confortando os discípulos, está dizendo eu vou, mas tenha calma. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das minhas obras. Ele disse, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, mas pelo menos acreditem nas minhas obras. Vocês assistiram, eu curando cego, leproso, surdo, mudo, obsediado. Vocês assistiram ressurreição, vocês assistiram uma série de coisas e ainda pergunta para mostrar o Pai. Eu estou mostrando o Pai. Se não acredita em mim, pelo menos acredite nas minhas obras. Ele faz questão de dizer isto. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Olha o que Jesus está dizendo. Porque quem crê nele faz obras
até maiores, como ele está dizendo. Porque se você crê nele, você entra na frequência dele, e a frequência dele é do Pai. Se você entra na frequência do Pai, na frequência de Deus, o que você é capaz de fazer? É aí que ele está dizendo para os discípulos não ter medo. Ele está falando para os discípulos não ter medo. Isso naquela época ele falando para os discípulos. Mas a mesma frase continua falando para nós. É como se dissesse, vocês são os discípulos mais recentes, são os trabalhadores da última hora. Creia em mim que você está acreditando no Pai. E se você seguir as minhas palavras, os meus ensinamentos, as minhas verdades, você está seguindo a verdade de Deus. É assim que ele está dizendo. E se você seguir a verdade de Deus, o que você é capaz de fazer, você não pode imaginar. Aí ele diz, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Jesus está dando uma lição nesse momento para ele, um conforto, porque Jesus, ele vai ser crucificado. Os discípulos não entendem a crucificação de Jesus, mas eles vão começar a entender 3 dias depois que Jesus aparece para eles. Quando Jesus aparece para eles, aquela tristeza agora se inunda de alegria, porque ele tem certeza que Jesus não morreu. E Jesus veio para mostrar para eles que o que ele faz qualquer um pode fazer. Ou seja, vocês também não morrerão. E vocês não morrerão e também todos nós não morreremos. Morre só o corpo, o espírito continua vivo. Então, na realidade, é como se todos estão ressuscitando. Aquele fenômeno de ressuscitação que chama a atenção é que ali é um fenômeno de Jesus materializou diante dos apóstolos e diante daquelas pessoas, porque na realidade a materialização é tão bem estudada no Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo, quem já leu o Livro dos Médiuns, entende o fenômeno de materialização. Mas lógico, Jesus, ele é mestre, ele veio para ensinar, reforçar ali as teses lá para os discípulos dele. Então esse conforto que Jesus dá para os discípulos, se você trouxer para o tempo atual, é o mesmo conforto que ele está dizendo para cada um de nós. Se você está triste, como ele diz, vocês vão ficar um momento triste, mas confie nele, confie no Pai, confie que ele veio ensinar as coisas do Pai. Acredite nas possibilidades imensas, acredite que esse sofrimento é transitório, acredite que depois dessa tempestade virá bonança. Acredite que o deserto não é o tempo todo, a aridez não é o tempo todo. É preciso você confiar em Deus e trabalhar com esse raciocínio, mas confiando em Deus e trabalhando para Deus, sendo instrumento de Deus. E você só vira instrumento de Deus se tiver consciência que você tem que trabalhar o amor que está dentro de você, as possibilidades imensas que você possui do bem, da fraternidade, da bondade, da caridade, e etc., coisa nessa direção das virtudes divinas. A pessoa diz, mas como é que eu posso ter? O sofrimento é tão grande, eu sou ainda a pessoa atrasada. Sim, você é atrasado, como eu sou, como que estamos ainda no planeta Terra, mas você não já sabe que não adianta você ficar preso no passado ruim, não adianta você ficar dizendo, eu matei, matou, o que interessa é que daqui para frente não mate mais. Eu roubei, roubou, daqui para frente não roube mais. Eu fiz aborto, fez, daqui para frente não faça mais. Aí eu passei rasteira nos amigos, passou, daqui para frente não faça mais. O que interessa é você tomar consciência, não é você querer virar 124 horas, senão você vai adoecer. O que interessa é você tomar consciência. Pratiquei muito desamores. Praticou. Mas você não já sabe que você tem o tesouro do amor dentro de você? Você não é filho de Deus? Então o que interessa agora não é o desamor que você praticou.
Praticou, agora não pratique mais, agora comece a praticar o amor. Eu já fiz muito prática de egoísmo. Ótimo, fez. Ótimo que você já tem consciência disto. Não querer achar que vai virar santa a partir de agora. Mas você diz, mas eu tenho condição de treinar o altruísmo. Agora, daqui para frente, eu vou treinar o altruísmo. Eu causei muitas guerras, conflitos, nem que seja psicológico entre as pessoas, na minha família, nos meus amigos. Ótimo que você já sabe disto, já está se conhecendo. Mas você diz, a partir de agora, eu não vou mais fazer isto. A partir de agora, eu vou trabalhar a paz que está em Jesus, que ele diz, a paz que eu tenho lhe dou. É essa paz que Jesus dá, que você pode agora começar a transmitir. Então você conhece um trabalhador do Cristo, não é porque ele virou santo, é pelo esforço que ele está fazendo para seu auto-melhoramento. É assim que o Espiritismo chama a atenção. Então Jesus, ele não quer que você vire santo em 24 horas. O que ele quer é que você tome o caminho no Filho de Deus, porque ele veio acordar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Ele veio acordar o reino de Deus, instalar o reino de Deus no coração humano. A proporção que for instalando o reino de Deus no coração humano, o planeta Terra deixará de ser um planeta de prova e expiação, se transformará num planeta de regeneração. Graças a Deus, esse conforto que Jesus dá aos seus discípulos foi muito importante para a coragem, para um bom ânimo ele avançar. Esse mesmo conforto serve para você, se estiver vivendo um momento difícil, na família, de doenças, de provas, de expiações, seja qual for o problema que está vivendo. Lembra das lições do Mestre Jesus, ele convidando que quem buscar ele vai aliviar. Está cansado, está oprimido, vinde que eu vos aliviarei. É assim que ele está chamando a atenção. Então o Mestre Jesus é, sem sombra de dúvida, o maior mestre que a humanidade já teve. Foi o modelo mais perfeito que Deus deu para nós. Então, para o Mestre Jesus, só resta a gente agradecer a Deus, porque aqui na Terra encarnou um ser na capacidade do Mestre Jesus para servir para todos nós, modelo e guia. Por isso que o Espiritismo aponta o Cristo. Se você olhar as histórias do Velho Testamento, todos os profetas do Velho Testamento, todos, que profeta é médios, todos apontam, na frente virá o Messias, o Cristo, que vai ser a solução, a salvação para todos. Eles apontam o Cristo. Inclusive Maria aponta o Cristo, faça tudo como ele mandar. Olha ela apontando, olha o João Batista apontando. E o Espiritismo que ele disse, depois eu mandaria o Consolador prometido lembrar tudo de novo. O Espiritismo o que é que faz? Aponta o Cristo dizendo, ele é o modelo, é o caminho, ele é o nosso guia, é que deve ser realmente o modelo a ser seguido. Então você veja, os médios do Velho Testamento apontam Cristo, os médios modernos do Espiritismo apontam Cristo. Então nós já temos Jesus como um caminho, um modelo. Então nas dificuldades, lembre do Cristo. Na hora da abundância, lembre do Cristo. O Cristo sempre seja o teu guia, a tua bússola, o teu GPS. Meu irmão, que Deus te guarde, proteja a tua família, teus amigos, teu trabalho. Onde você estiver, você seja um instrumento de Deus, no teu trabalho, no meio dos teus amigos, na família, aonde você estiver. Seja um instrumento de Deus, porque você tem possibilidade, porque você veio para isso. Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.